Olá, queridos, a paz do Senhor. Chegamos no segundo dia da Semana do Perdão. Tivemos a aula de introdução e hoje nós estaremos falando sobre o diagnóstico da alma. É certo que para que se haja um tratamento referente a algo, é necessário se fazer um diagnóstico. É necessário se fazer um exame para diagnosticar a situação, a causa, para que possamos entrar com o tratamento correto. E eu já quero, no início dessa aula, te desafiar a você separar aí papel e caneta, porque no final nós iremos fazer uma pergunta para que você possa fazer esse diagnóstico e também deixar para você um desafio para que você possa realizar. Amém? É importante dizer que o processo do perdão, ele só pode começar a se iniciar quando a gente para de negar a dor. É bem certo de que enquanto a gente não faz essa autoanálise, esse autoexame, e identifica aquilo que está nos afligindo, aquilo que está fazendo gerar mudanças no nosso comportamento, enquanto a gente não resolve, não acha essa causa, não tem como o processo iniciar. Não tem como falarmos que precisamos perdoar algo se nós negarmos uma dor que nos aflige. E eu me recordo de uma cena muito interessante, certa vez em que eu estava indo até a casa da minha mãe, e quando eu cheguei na esquina que dá para a casa dela, eu vi na outra esquina se aproximando o caminhão da coleta de lixo. Eu cheguei até o portão dela e falei: mãe, o caminhão da coleta de lixo está se aproximando. Eu me recordo que ela rapidamente entrou dentro de casa, passou toda a casa dela em revista. Ela foi até a cozinha, até o banheiro, até a área de serviço, e ela foi recolhendo das lixeiras algumas bolsinhas de lixo. E ela veio rapidamente, abriu o portão e descartou aquele lixo, aquelas bolsinhas, aquelas sacolas de lixo do lado de fora do portão. E aí veio se aproximando o caminhão da coleta de lixo com os trabalhadores, fizeram aquela retirada na calçada dela, colocaram no caminhão e foram embora. E naquele momento eu fiquei ali paralisado e isso me trouxe uma grande reflexão. Que o fato de eu ter comunicado, avisado a ela que o caminhão da coleta de lixo estava se aproximando, isso não tirou dela, muito pelo contrário. Ela entendeu a responsabilidade que ela tinha, que era o quê? Ir dentro da casa que é dela, fazer a vistoria e tirar tudo que era lixo e colocar do lado de fora. Porque o fato do caminhão da coleta, junto com os trabalhadores, estarem se aproximando, não é da responsabilidade deles entrarem dentro da nossa casa para poder retirar. Não, ainda que eles possam até dar uma ajuda, dependendo, né? Se for um galão grande, enfim. Porém, a responsabilidade de fazer essa vistoria, e aqui já estou falando da nossa vida interior, da nossa alma, essa vistoria no nosso interior é nossa. Avaliarmos aquilo que adentrou para dentro de nós e fazermos essa solicitação àquele que é o Senhor, que retira, que joga fora todas as nossas mazelas do nosso interior, que pega todas aquelas sacolas de lixos emocionais que a gente quer retirar, que a gente coloca para fora, coloca diante dele. Ele tem esse poder de pegar e lançar fora. Porque uma ida nossa ao médico, o que nos leva a procurar um profissional da saúde e da medicina? É quando nós avaliamos, por intermédio de alguns sintomas que o nosso corpo exterior apresenta, de que algo no nosso interior não está bem. Um exemplo, eu, por um bom tempo, acredito que uns 10 dias, 7 a 10 dias, eu fiquei tendo uma dor de cabeça constante. E aí, o que eu fazia, né? Acredito que isso aí é algo assim que muita gente acaba fazendo. A gente, quando um sintoma se apresenta, a gente tenta resolver aquele sintoma. Mas, na verdade, o correto seria nós procurarmos a causa daquele problema. E aí, por alguns dias, eu ficava, quando chegava do trabalho com aquela dor intensa de cabeça, eu pegava um analgésico e colocava ali algumas gotas e ingeria aquilo. O sintoma era instantaneamente cortado, interrompido. Porém, no dia seguinte, esse sintoma retornava. Até que um determinado dia eu decidi ir até o médico por ver que estava frequente essa dor. E depois de alguns exames, depois de fazer esse diagnóstico, eu descobri que o problema era problema de vista. Que a causa que estava causando esse sintoma de dor na cabeça era a vista. E aí, quando eu passei a usar óculos, a dor de cabeça interrompeu. Então, enquanto a gente não faz esse diagnóstico e traz à tona a causa do problema, esse processo ele não se inicia.
É interessante que Paulo, escrevendo um texto muito interessante, o qual é se utilizado na liturgia, né, na prática da Santa Ceia do Senhor, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, mas o verso 28, a parte A, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse autoexame, eu como pai, tenho 2 filhos, eu não posso fazer pelos meus filhos, eu não posso fazer pela minha esposa, ela não pode fazer por mim, eles não podem fazer por mim. Esse é um autoexame pessoal, onde nós damos esse mergulho para dentro e detectamos aquilo que está trazendo uma anormalidade no nosso comportamento, na nossa fala, aquilo que tem gerido as nossas decisões. E quando nós avaliamos o que é sentir dor e viver na dor, nós vamos ver que é uma diferença muito grande. Sentir dor é uma reação natural do ser humano. Quando a gente cai, quando sofre um acidente, quando esbarra, né, com o dedinho mindinho naquele móvel da sala, a gente sente uma dor, porque somos seres humanos. Agora, viver na dor é quando a dor ela se torna parte da nossa identidade. É reviver diariamente aquela ferida. Isso é a gente viver a dor. É como se fala do ressentimento. Sentir de novo. Ah, quando eu fui ferido, aquilo me doeu. Mas eu guardei aquela ferida e fico ressentindo. Sentindo novamente, sinto novamente. E aquilo passa a fazer parte quê? Da minha identidade. Por que da minha identidade? Porque aquilo começa a me governar. A minha fala muda, se torna uma fala mais áspera. O meu olhar para o mundo, o meu olhar para o dia, ele se torna diferente. Se eu vejo um sol, para alguns é um sol que vai trazer vitamina D para o nosso corpo, para uns vão reclamar, o sol está muito quente. Se a chuva chega para poder regar toda a plantação, para outros já é um tempo muito ruim, não gosto desse tempo. E a nossa vida começa a ficar como? Amargurada, nossas palavras ficam duras. E mais um exemplo do que é viver na dor, é quando a dor ela toma o controle dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas decisões. É como se a nossa vida fosse um carro, um automóvel. Porém, quem está sentado no volante é aquela ferida, é aquele trauma, é aquele abuso, é aquela traição, aquela rejeição, aquele abandono, aquela infidelidade que passa a governar e aí a gente começa a tomar decisões baseado nisso. Enquanto, como o exemplo do carro, a gente tem um para-brisa enorme para nós olharmos para frente, o nosso foco está sempre no retrovisor. A parte menor sempre olhando para trás, mas não com o intuito de trazer ensinamentos, que isso é válido do passado, mas somente focando na dor. E quando a gente fica somente olhando para o para-brisa, vendo o que está acontecendo atrás, aquilo que está acontecendo na frente pode ser um grande perigo e pode vir a colidir. A nossa vida pode colidir a ponto de a gente não ter oportunidade de viver o novo que Deus tem preparado para nós. Sentir a dor é como ser atingido por uma flecha. Porém, viver a dor é você escolher não retirar a flecha e impedir que a ferida seja cicatrizada. A flecha está lá, apontada, inserida, enxertada no teu corpo. Está escorrendo sangue naquela ferida. Porém, eu decido manter ela aqui dentro de mim e não permito ser tratado. Mas só que isso é um perigo muito grande quando a gente pega essas feridas e a gente mantém elas escondidas dentro de nós. Porque ela, como eu disse, de forma sutil e bem silenciosa, ela passa a coordenar nossas decisões. Mas, Thiago, de que forma que isso passa a governar a nossa vida? Primeiro, a gente começa a sentir medo das próximas reações que possam vir a acontecer. Até porque, deixa eu te falar algo, a gente não tem o domínio, o controle daquilo que as pessoas podem vir a fazer conosco. Porém, é da nossa responsabilidade. Lembra a parábola que eu contei, a história que eu contei do que aconteceu quando eu fui na minha mãe? Do lixo que ela colocou para fora? Mas é da nossa responsabilidade o que nós vamos fazer com aquilo que nos fizeram. E a pior decisão possível é manter aquela ferida, aquilo que aconteceu de ruim, guardado dentro de nós. Por quê? Como eu disse, um dos primeiros sintomas é o medo da rejeição. E aí a pessoa, de uma forma como se estivesse se precavendo, ela começa a se isolar. E não se permite viver novos relacionamentos, novas amizades, porque um dia aconteceu isso e ela acha que sempre isso vai acontecer. O segundo sintoma, uma desconfiança constante.
Às vezes, boas atitudes que vêm à nossa direção, a gente já fica com o pé atrás, meio receoso, achando que todo mundo, ainda que venha com um jeito doce, com boas ações, a gente sempre acha que talvez vai logo à frente agir com uma deslealdade, uma infidelidade, e a gente não se permite viver a generosidade do próximo com a gente. Um outro sintoma é uma raiva constante e um sentimento ou algumas ações de reatividade. A gente começa a responder ao presente com a dor do passado. A gente não se permite viver o novo, mas aquilo que a gente viveu no passado, a gente coloca como regra no presente. E isso vai nos limitando. E uma das mais pontuais é a dificuldade de perdoar. Porque a gente quer manter a mágoa como uma forma de proteção. A gente quer manter aquela flecha aqui como uma forma de proteção. E a gente começa a falar, não, eu não vou passar por isso de novo, não. Eu não vou ter um novo relacionamento, porque a possibilidade de ter uma traição novamente é grande. Eu não vou dar uma oportunidade de ter um amigo, uma amiga, porque já valeu a experiência do passado. Só que nesse momento, nessa semana do perdão, eu quero te incentivar a você trazer à tona essa ferida que está escondida para que ela seja tratada. Porque somente assim nós vamos conseguir viver o novo de Deus. A palavra diz, salvo engano, em Isaías, que o Senhor fala, ó, não olheis para as coisas passadas, eis que faço novas coisas. Somente será possível vivermos novo dia, novos projetos, novos relacionamentos, se nós não deixarmos aquilo que aconteceu no passado governar a nossa vida no presente. E agora, como eu te disse, para você separar papel e caneta, eu quero te fazer uma pergunta. Para cada tema, a gente vai ter uma pergunta e um desafio. E a pergunta é: eu gostaria que você anotasse nesse papel qual é a ferida que você continua escondendo. E aí, por dois motivos. Ou porque você acha que com o tempo ela vai sumir automaticamente, você não precisa ter o trabalho de tratar dessa causa, dessa ferida, ou porque você tem usado ela como escudo de proteção contra novos relacionamentos, novas oportunidades de amizade, contra reconciliações que você acha que não tem possibilidade mais de acontecer. Então eu gostaria que você notasse qual é a ferida que você mantém escondida dentro de você, por achar que ela vai embora com o tempo, ou como um escudo de proteção, para que você não possa reviver aquilo que já te aconteceu no passado. E agora o desafio que eu gostaria que você fizesse é que você possa encontrar em alguém íntimo, alguém que você vê como um representante de Cristo, alguém que você possa sentar para conversar sobre essa ferida que você notou. Você trazer à tona, confessar literalmente que você havia uma ferida que você guardava dentro do seu interior. E o intuito é conversar, confessar e no final vocês orarem e colocar essa questão diante do Senhor. Mas, Tiago, por que eu preciso fazer isso? Olha o que Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele deixa registrado na palavra. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais. Quando a gente conversa, confessa e ora, unindo ali um único propósito, o Senhor ele libera cura sobre a nossa vida. Então, tem uma pergunta e um desafio para que você possa fazer. Eu te peço que você, se sentindo à vontade, comente aqui sobre o que você achou desse vídeo, sobre o que você aprendeu, o que mais te chamou a atenção. Compartilhe com mais algumas pessoas, convide essas pessoas para estar nos acompanhando no Instagram, aqui no nosso canal no YouTube também, está novinho, acabamos de iniciar ele, porque o intuito é levarmos a palavra do Senhor, uma palavra que cura, uma palavra que transforma e uma palavra que liberta para a sua vida e para todos aqueles ao qual esse vídeo chegar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amanhã estará disponível às 18 horas o vídeo com o tema O que é o perdão? Vamos estar falando muitas coisas sobre esse tema. Eu quero dizer que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor venha curar as suas emoções e que nenhuma ferida possa continuar
governando a sua vida. Que Deus abençoe e até amanhã.